Pronto. Bom dia a todo mundo. É, Aula passada, a gente viu a parte de... Começou a ver para a sociedade empresária. Na verdade, ele começou bem no começo, né? A gente viu a parte de pessoa jurídica, aquela coisa de para chegar na pessoa jurídica da sociedade. E aí a gente destrinchou uma série de classificações de sociedade e tudo mais. Essa aula, eu sei que a aula passada tinha pouca gente, por causa que era semana de prova, aquela coisa toda. Mas não deixem de ver a aula, porque a parte de classificação das sociedades e todo o debate que a gente fez falando de sociedade é importante até para entender o que vem a seguir. Por exemplo, hoje mesmo a gente vai começar a estudar a sociedade contratual. E aí, eu mencionei, né, eu expliquei a característica da sociedade contratual na aula passada, que envolve justamente o contrato social. Mas já já eu vou falar de novo. Só que aí existem outras características, né, que envolvem a classificação da sociedade, como, por exemplo, sociedade de pessoas, sociedade de capital, sociedade cujo sócio tem responsabilidade limitada ou ilimitada, e por aí vai. Então, dê uma olhada na aula, tem o slide também no portal, usem e abusem disso aí. E aí, aproveitar isso, vamos falar de sociedade, né? Vamos falar da sociedade contratual. Hoje vai ser, né, o tópico vai ser justamente esse, que é a constituição da sociedade contratual. A gente estudou não, eu mostrei a aula passada que existem, vamos dizer, com relação à constituição da sociedade, existem dois tipos de sociedade. A sociedade contratual e a sociedade institucional. A sociedade contratual, ela é formada, né, através de contrato social. E a institucional, ela é formada através de um estatuto. Então, no caso, né, a gente já também viu que a gente registra a sociedade na junta comercial, quando é sociedade empresária. E nesse caso aqui, a gente vai registrar o contrato social na junta comercial. Um detalhe, eu estou dizendo isso para a sociedade empresarial, no caso. Aí a gente vai para a junta comercial. Se a gente quiser constituir uma sociedade simples, vai ser uma sociedade contratual também. Ou seja, vai ser através de contrato social. Sendo que, como é uma sociedade simples, a gente não vai na junta comercial, a gente vai no cartório de registro de pessoa jurídica. Então, fiquem atentos quanto ao tipo de sociedade, né, para saber até onde vai se registrar ou não. Lógico que o foco da aula hoje é direito empresarial, né, a sociedade empresarial. Então, vamos pensar na junta comercial, mas sem esquecer que se a gente for registrar uma sociedade simples, aí vai ser no cartório de registro de pessoa jurídica. Só quando for uma sociedade simples. Isso. Se for empresária, né, aí pode ir já na junta. Quanto aos tipos Mas de sem sociedade, necessidade de, se eu for empresário, quiser também ir no cartório, eu ia ou não? não, o registro na junta constitui a pessoa jurídica. Aí não precisa não. Você já se torna sociedade, né, registrada e com personalidade jurídica através do registro na junta comercial. Aí sim, falando de tipo de sociedade. Eu mencionei para vocês, né, eu apontei quais os tipos de sociedade que vocês vão ver até individualmente no semestre que vem, que é a sociedade nome coletivo, comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima e sociedade comandita por ações. Dessas 5 sociedades, 3 são sociedades contratuais, ou seja, são sociedades constituídas através de contrato social. E aí a gente tem a sociedade em nome coletivo, em comandita simples e a sociedade limitada. Essas 3 vão ser constituídas através de contrato social, ou seja, são sociedades contratuais.
Então, a gente vai falar hoje, né, da sociedade contratual, envolve essas três sociedades. Nome coletivo, comandita simples e sociedade limitada. De tabela, a gente já pode fazer uma outra conclusão. Esses três tipos, na verdade, duas conclusões. Esses três tipos de sociedade, por serem contratuais, elas podem ser simples e podem ser empresárias. E aí a gente vai ter que ver, né? Por exemplo, se eu quiser fazer uma sociedade de, sei lá, de engenheiro, aí engenharia, né, é uma atividade intelectual e aí não vai ser uma atividade empresarial, a não ser que preencha os requisitos lá que a gente já viu lá atrás. E aí onde é que eu vou, né, registrar essa sociedade de engenheiro? Aí eu já falei que vai ser como é que chama, no cartório e não na junta. Mas e se essa sociedade de engenheiro for uma sociedade limitada, né, LTDA? E aí, onde é que eu vou registrar? Aí, de novo, vai no cartório. Porque o fato dela ser limitada não é isso que vai dizer que ela é empresária ou não. Isso já vai outra informação aí. Então, todas as sociedades contratuais, todos os tipos de sociedades contratuais podem ser ou simples ou empresárias. O que vai determinar aí são aqueles requisitos, né, que a gente viu lá atrás quanto à definição do empresário. E aí eu posso sim registrar uma sociedade limitada, por exemplo, no cartório, sem problema nenhum. Essa é uma informação. A outra a gente também viu, quando viu a definição de empresário, que o que define a pessoa ser empresário ou não é aqueles requisitos, né? A pessoalidade, a organização, a atividade econômica e etc. Mas existe uma exceção, na verdade duas. Uma é a cooperativa, que vai ser sempre simples, e a outra são as sociedades organizadas por ações, ou seja, sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Essas duas vão ser sempre sociedades empresárias, sempre. E aí não importa a forma de se explorar o objeto, né? A lei já determina que, já que é por ações, vai ser sociedade empresária. Então, já que essas duas são sociedades institucionais, ou seja, formadas através de estatuto, a gente já pode concluir que todas as sociedades institucionais são empresárias. Aí não tem a opção de registrar no cartório, né? Vai ser sempre na junta, porque vai ser sempre empresária. Pronto, tá aí. E agora, voltando para cá, para a sociedade contratual, a gente sabe então quais são os tipos de sociedade que são consideradas contratuais. Só para também deixar claro, esses são os tipos de sociedade, né, previstos em lei e tal. Mas existe a sociedade simples pura, ou seja, uma sociedade simples que não adota nenhum desses tipos de sociedade. Essa sociedade também vai ser contratual. A gente vai ver sociedade simples pura mais na frente. Então não se preocupem, eu vou falar bem muito sobre a sociedade. Então, só para deixar uma informação, a gente vai explorar bem muito mais ela lá na frente. A grande característica da sociedade contratual é o contrato social. Eu não sei se vocês já viram um contrato social, mas pelo menos já devem ter ouvido falar, né? É o documento que constitui a sociedade, nesse caso a sociedade contratual, e é nele onde estão as regras pertinentes àquela sociedade, ou seja, como os sócios interagem, o relacionamento entre os sócios e tudo mais. Ou seja, a organização da sociedade todinha está lá no contrato social. Por envolver vários sócios, né? Vamos pensar assim, que envolve várias pessoas, né? Como é que chama? Juntas, elas vão explorar uma atividade. O contrato social é considerado um contrato plurilateral, porque, como eu falei, envolve várias pessoas aí. Hoje em dia, houve algumas mudanças com relação a algumas características das sociedades empresárias. Eu vou chegar nelas já já, uma mudança bem recente, que foi do ano passado. Mas
que até impacta nessa noção de contrato social ser sempre plurilateral. Obviamente, não é sempre, porque eu posso ter uma sociedade com 2 sócios, né? Então, se tem 2 sócios, é bilateral, porque só é entre eu e o sócio. Mas a noção de ser plurilateral permanece, porque, como eu falei, a obrigação entre 2 sócios é a mesma se houver mais de 2 sócios, entendeu? O que vale é que a abrangência do contrato social se aplica para todos os sócios da sociedade, podendo ser 2, ou nesse caso agora, essa é uma mudança recente, pode ser até de 1 sócio. Mas já vou chegar lá. Feito esse contrato social, pronto. Aí você já tem a estrutura aí da sociedade. Mas, apesar de ser, vamos dizer assim, de certa forma, diferenciado, né, o contrato social dos outros contratos, não deixa de ser contrato, o contrato social. Como o contrato que existem requisitos, requisitos gerais, no caso, que se aplicam também para todos os tipos de contrato. Eu posso falar até de outro jeito. Existem requisitos que se aplicam para todos os contratos, inclusive para o contrato social. Ou seja, esses requisitos aí, como eu falei, são requisitos comuns. E vocês, como já estão vendo aí contratos, não vai ser surpresa vocês saberem que requisitos são esses. Por exemplo, a gente tem como requisito geral, né? Como é que chama? O agente capaz, o objeto lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei. Vocês já viram isso em contratos? Então, agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Tá aí. Esses 3 requisitos têm que estar presentes no contrato social. Eles são gerais porque eles são aplicados para todos os tipos de contrato, mas são essenciais também para que o contrato social seja válido. Então vamos destrinchar só para relembrar aqui e aplicando para o contrato social cada um desses requisitos. Agente capaz, o primeiro, né? É óbvio que o agente tem que ser capaz, porque se o agente for incapaz, ele não pode sozinho, né, assinar um contrato. E aí é onde está a questão. Pode um incapaz, né, participar de uma sociedade? Né, porque para participar ele tem que estar incluído no contrato social. A resposta é sim. Ele pode participar de uma sociedade, contanto que ele seja representado ou assistido, conforme aí seja a incapacidade dele. Existem outros requisitos também. A mesma para regra que de contrato, né? Em direito civil. Isso. Existem outras características também com relação ao incapaz na sociedade que serve para proteger o incapaz, né? Que a lei previu isso para proteger o incapaz. Por exemplo, isso eu vou falar agora, mas depois a gente vai aprofundar mais. Hoje não, mas depois vai aprofundar mais, porque aí vocês vão, né, construir mais esse pensamento. Mas eu só vou falar agora, sem explicar tanto, para não ficar muito longa a explicação. Mas não se preocupem que depois vocês vão entender exatamente por que houve essa limitação aí com relação à participação do incapaz. Mas eu falei que o incapaz tem que ser assistido ou representado. Beleza, isso, né, tá tranquilo. Agora, é também exigido pela lei que, para o incapaz, né, participar da sociedade, todas as cotas já estejam integralizadas e que também o incapaz, né, não exerça nenhum cargo de administração. Então, isso aí são outros 2 requisitos que é preciso para que o incapaz participe da sociedade. Aí a gente vai entender o porquê, etc., depois, não se preocupem. Mas eu já quero levar essa informação para que não fique uma coisa incompleta. Então, agente incapaz, beleza. E o objeto lícito, né, que aí vai para o segundo requisito. É óbvio que o objeto tem que ser lícito, né? Se for ilícito, então não poderia ser nem objeto do contrato. Mas, por exemplo, apesar de ser bem tolerado, né, na sociedade brasileira, a gente não poderia formar uma sociedade para explorar o jogo do bicho.
porque o jogo do bicho ainda continua ilegal. Então, a gente não poderia, não seria lícito aí a gente trazer isso como objeto. E aí, obviamente, está tudo que é material ilícito, objetos ilícitos, aí não pode figurar como objeto da sociedade. Agente capaz, objeto lícito. Agora vamos para a forma. É a forma prescrita ou não defesa em lei. Essa redação da lei, falando agora de parte geral de contrato e tudo, eu sempre achei muito intrucada. Se é uma forma prescrita ou não defesa em lei, eu digo, meu irmão, que viagem, o que é que isso está dizendo? Isso é bem simples. Falando de forma geral, nos contratos de forma gerais, não especificamente no contrato social, a lei está dizendo o seguinte: o contrato ele tem forma livre, a não ser quando a lei exija uma forma específica. Praticamente isso. Traduzindo o que a lei está dizendo, é mais ou menos isso. Ou seja, o contrato pode ser verbal ou pode ser escrito, né? Tanto faz. Mas quando a lei exige que ele seja escrito, ele tem que ser escrito e por aí César, vai. aqui travou. Você pode me falar de novo, Posso. por Eu favor? estou falando Obrigada. aqui da parte geral dos contratos, né? Só uma explicação, porque eu acho a redação da lei um tanto intrucada. Aí eu disse o seguinte, que a lei fala, o contrato ele tem que ter forma prescrita ou não defesa em lei. Aí, traduzindo o que isso quer dizer o contrato ele pode ter, melhor, pode ter forma livre, contanto que a lei não exija uma forma específica. Ou seja, se a lei não exigir nada, ou seja, não exigir uma forma específica, normalmente é a forma escrita, então o contrato ele pode ser verbal, escrito, solene, não solene, e por aí vai. De novo, o contrato ele tem forma livre, a não ser quando a lei exija. Então, no contrato social, essa regra vale, mas a regra vale já indicando uma forma, porque o contrato social ele deve ter forma escrita. Pronto. Dito isso, ponto aí. Isso aqui é o que eu digo. Vocês vão ver nos livros o seguinte: o contrato social ele deve ter forma escrita, mas a lei permite um tipo, ou melhor, uma hipótese em que o contrato ele pode ser verbal. Beleza, existe realmente essa forma, vou chegar lá. Mas pensem o seguinte: se vocês quiserem ter a sociedade de vocês regular, o contrato tem que ser escrito. Ou seja, se vocês forem registrar na junta ou no cartório, vocês têm que ter o contrato social escrito, com a forma escrita. Por quê? Porque a única exceção em que o contrato pode ser verbal é no caso de sociedade irregular, no caso de sociedade em comum. Porque aí o contrato, né, já que ele não vai ser registrado, você pode dizer que fez um contrato verbal com os seus sócios. Então, por isso que eu digo, o contrato ele tem que ser escrito, porque pensando na ideia de que todo mundo aqui vai querer ter uma sociedade regular. Mas se for irregular, a lei permite que o contrato ele seja verbal. Verbal porque não vai estar registrado nem nada. Então, pensem nisso aí, né, com relação à sociedade e com relação ao contrato. De novo, o contrato ele é formal. Ele é formal e não agora ele não é solene. Porque uma coisa é só o contrato ser formal, né, ter forma escrita, outra coisa é ele ser solene. Solene é feito em cartório e tudo mais. Então isso aí já é outra história. Vocês já sabem essa definição, porque viram lá em contrato. Só estou trazendo aqui só a título de revisão. E esses são os 3 requisitos gerais, né, para os contratos sociais, né? Agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Beleza. Mas, como o contrato social ele tem algumas características específicas, aí eles têm também alguns requisitos específicos e se diferenciam aí dos outros contratos. Por exemplo, 2 requisitos específicos que, como é que chama, que precisam estar presentes nos contratos sociais é que todos os sócios vão ter que contribuir para a formação do capital social.
Não importa se você está começando uma sociedade ou se você ingressa numa sociedade que já exista. Você vai ter que contribuir para o capital social. E como é que você faz isso? Você faz isso integralizando as suas cotas na sociedade. Posteriormente, outra aula hoje não, mas eu vou fazer a separação, né? Eu vou explicar o que é subscrição de cota e o que é integralização das cotas. De uma forma bem objetiva falando, integralização é quando você efetivamente, né, contribui aí para o capital social, né, tipo assim, pagando as suas cotas. Eu digo pagando as cotas, mas é uma forma simplória de dizer, porque a gente vai ver que a integralização das cotas não precisa ser somente com dinheiro. Mas isso aí, como eu falei, aula que vem, aí eu destrincho bem muito mais com vocês essa parte. No entanto, é preciso sim que cada sócio contribua para a formação do capital social. Não pode um sócio entrar sem contribuir com nada. Pronto. Isso é outra forma de dizer. Não pode. É preciso que todo sócio contribua. E aí a gente vai ver as formas de contribuição, né, que são permitidas em lei, e aí vão fazer parte da integralização do capital social. Esse é um requisito específico. Outro requisito específico é que todos os sócios também vão ter de participar tanto dos lucros quanto das perdas. Um não vem sem o outro. Você não pode entrar numa sociedade somente para obter lucros e você também não pode entrar na sociedade somente para arcar com as perdas. Não. É preciso que haja participação nos dois. Algumas sociedades, né, vamos dizer assim, alguns contratos sociais podem querer prever, tipo assim, no caso da falência da sociedade, tal sócio não arca com nada, ou ele está excluído das perdas, qualquer coisa assim. Essa cláusula é considerada nula, porque não pode um sócio ficar excluído das perdas da sociedade, ou dos lucros, se for o caso. A lei não proíbe, e isso é uma coisa para vocês não esquecerem, não proíbe diferenciação. Ou seja, tal sócio arca com mais, tal sócio arca com menos, tal sócio recebe mais, tal sócio recebe menos. Isso não importa. O que importa é que, melhor, o que a lei não deixa é que o sócio seja excluído. Ou seja, não, ele não participa, seja dos lucros ou das perdas. Então, é preciso sim que cada sócio, né, participe aí, seja dos lucros ou das perdas, mas que nada impede que o sócio tenha participação diferente de um e de outro. E já adiantando um detalhe, para que vocês vão se acostumando, porque isso eu vou diferenciar também em aula que vem. A aula que vem, ou até mais tarde eu volto a falar nisso, é o seguinte. Imagina, eu vou fazer uma sociedade com um colega meu. Então, eu arco 50% do capital social, ou seja, eu tenho 50% das cotas, e ele tem 50% das cotas. Tranquilo, está meio a meio. Só que a gente fez o contrato social. Contrato social, como o contrato que é possível que os sócios, né, eles debatam as cláusulas e aí cheguem lá as determinações e tudo mais. Essa é outra característica da sociedade contratual, por isso que ela é tão atrativa. É essa liberdade aí dos sócios e mais autonomia deles para elaborarem o contrato. Então, mesmo tendo eu e meu amigo, né, a gente ter cada um 50% da sociedade, eu disse, não, eu tenho mais conhecimento aqui, sei lá, qualquer critério, mas aí eu quero ganhar 70% dos lucros. Aí meu colega aceita e ele fica com 30%. Aí vocês podem estar perguntando, oxente, mas não é 50% de cada um? Aí eu digo, mas isso é nas cotas. Nada impede que a participação nos lucros e nas perdas seja diferente. Isso aí quem vai dizer é o contrato social. Se a gente não disser nada no contrato social, aí vai coincidir com as cotas, ou seja, aí vai ficar 50% para cada um nos lucros e nas perdas. Mas como a gente está falando de contrato, é possível sim que o contrato social preveja uma diferenciação aí na participação. Isso não tem problema nenhum. Isso é só, estou dizendo isso só para que vocês já não vão com o pensamento de que, não, tem que ser
a mesma quantidade de cotas. Tipo assim, se eu tenho 10% das cotas, eu vou ganhar 10% dos lucros. Não. Tem que ver o contrato social para ter certeza sobre isso. Beleza. Participação de todos os sócios no contrato social e também participação dos lucros e das perdas de todos os sócios. Isso daí são cláusulas essenciais para fazer o contrato social, né? Para estarem no contrato social. Um outro aspecto que também diz respeito até a vamos dizer assim, um requisito específico aí dos contratos sociais é a chamada affectio societatis. Isso é um termo em latim. Affectio, A-F-F-E-C-T-I-O. Affectio, o T-I-O tem esse som de S em latim. E societatis. Societatis é do jeito que fala. Enfim, tá tudo no slide também, viu? Eu estou digitando, mas tá tudo no slide lá, vocês vão ver como se escreve. O que quer dizer isso? Esse requisito é mais, vamos dizer assim, ele é mais difícil de ser visualizado. Porque, obviamente, a participação dos sócios está lá no contrato social, você vê. Nos lucros também, você também vê. Agora, isso aqui não, é uma coisa mais, vamos dizer assim, que você deve mais sentir do que ver no contrato social. O que quer dizer affect societatis? É a disposição de todos os sócios de explorarem a atividade empresarial, juntos, né, obviamente. Essa disposição é a que vai unir os sócios para que eles vão lá e explorem a atividade empresarial. Se não houver essa disposição, não vai haver sociedade, porque não vai haver interação entre os sócios e os sócios não vão conseguir juntos, né, chegar lá para explorar essa atividade. Apesar de, porque vocês devem estar vendo aí, poxa, o negócio, como é que eu vou perceber isso aí, que é mais um sentimento do que qualquer outra coisa? Eu digo, Mas, apesar de ser, vamos dizer assim, uma coisa mais sentimental, né, que envolve os sócios, é possível sim identificar isso. Tem uma série de fatores que dá para identificar. E, se quiserem, até a título de curiosidade, existem várias sentenças que dissolvem sociedades por falta de affect societatis. Ou seja, o próprio juiz, ele identifica que não tem mais affect societatis e determina a dissolução aí da sociedade. Aí. Ou seja, é um requisito concreto. Apesar de ser uma coisa mais difícil de ser visualizada, ele é concreto, podendo ser até motivo aí de fundamentação judicial para uma dissolução da sociedade. Aí. Beleza. Então, esse é outro requisito geral, né, ou melhor, outro requisito específico aí da sociedade, que era a affect societatis. Até ano passado, eu iria incluir outro requisito, mas aí ano passado aconteceu uma mudança na lei, que agora eu terminei tendo que apagar esse outro requisito do caso aqui do slide. O outro requisito seria a pluralidade de sócios. Ou seja, além da affect societatis, era necessário que houvesse pluralidade de sócios. Traduzindo, não poderia ter uma sociedade com um sócio só. Aí vocês podiam dizer, oxe, e a Eireli? Eu digo, mas a Eireli, lembra quando a gente viu lá atrás, que não é sociedade, Eireli é Eireli, porque é uma nova pessoa jurídica. Então, continuava, né, para a sociedade a exigência de mais de um sócio, ou seja, a pluralidade de sócios. No entanto, houve uma mudança na lei. E aí, ano passado, como é que chama? Passou-se a permitir a sociedade unipessoal, a sociedade limitada unipessoal. Moral da história, agora é possível sim haver uma sociedade limitada, né, com um sócio só. Isso daí foi um avanço na lei e, vamos dizer assim, a gente pode até dizer que seria um questionamento até antigo. Porque quando a Eireli
entrou em vigor, aí ficou a dúvida, Eireli é uma sociedade unipessoal ou não? Aí eu falei, não. Por isso que inventaram uma nova pessoa jurídica de direito privado para constituir a Eireli. Porque se for sociedade, estava lá. Então, já excluiu a Eireli de lá. Mas agora, finalmente, permitiram essa sociedade unipessoal. E aí, um dos efeitos que eu, vamos dizer assim, imagino que virá no futuro é, de certa forma, um pouco do desuso da Eireli. Por quê? Porque a Eireli a gente viu que tem como requisito aquele contrato, ou melhor, aquele capital social mínimo de 100 salários mínimos. E a sociedade unipessoal não tem isso, não tem requisito mínimo. Então, aquelas pessoas que não tinham o dinheiro, né, o capital social todo para constituir uma Eireli, agora pode abrir uma sociedade unipessoal. Pronto. E só ter ela como sócio. Consequentemente, né, isso pode até acarretar um pouco mais do desuso da Eireli, mas isso são coisas para se ver mais no futuro. A gente ainda não tem dados para tipo assim, fazer esse tipo de análise. Entanto, como eu falei, já é prevendo aí uma coisa mais para o futuro. Se eu falar só um outro detalhe com relação à sociedade unipessoal, é que essa sociedade é limitada. Ou seja, os outros tipos de sociedade contratuais permanecem como necessitando de pluralidade de sócios. Mas também outra observação é que a enorme maioria das sociedades é limitada. Então, de novo, já que os outros tipos de sociedade quase não são usados, praticamente é a mesma coisa que dizer, olha, pode agora haver uma sociedade unipessoal, porque é dificílimo, dificílimo mesmo você ver uma sociedade, por exemplo, em nome coletivo ou até em comandita simples. Pronto. Eu estou fazendo um parênteses agora, que vai até trazer um pouquinho do que vocês pesquisaram para a atividade da P1. Muitos de vocês usaram como análise para a resposta da primeira questão o projeto de lei 487. A primeira questão envolvia o novo conceito de empresário, né, de acordo com o projeto de lei que está em trâmite aí no Senado, né, no Congresso. E, como é que chama? Nesse projeto de lei, existem mudanças também, não só com relação ao empresário. Tem várias mudanças no corpo dele. E tem uma bem interessante com relação a sociedades. Com relação às sociedades, a título de curiosidade, vocês podem ir lá para ver quais tipos de sociedades agora estão previstas de acordo com esse novo Código Comercial que está tramitando aí. Atenção, isso não está em vigor não, viu? Nem pensem em defender que isso já está em vigor. Não, falta muita coisa ainda para isso entrar em vigor. No entanto, já é uma ideia, né, e já tá, porque está lá no projeto de lei, que a sociedade em comandita simples e a sociedade em comandita por ações sejam eliminadas. Porque nesse projeto de lei elas não estão mais lá previstas como sociedades. Isso é para mostrar que elas realmente estão em desuso. E aí vamos ver como é que vai ser, né, no futuro, se esse projeto de lei for aprovado e etc. E aí vamos ver como é que vai ser. Mas atualmente ainda estudem sociedade comunista simples e por ações, porque pode cair em prova ou pode até vocês encontrar por aí esse tipo de sociedade para fazerem, como é que chama, um trabalho para esse tipo de sociedade, enfim. O que mais? Isso aí são requisitos essenciais, né? Requisitos específicos, na verdade, das sociedades. A gente falou já dos requisitos gerais e agora falou dos requisitos específicos. Preenchidos esses requisitos, aí a gente agora vamos se debruçar agora no contrato em si.
E cada contrato, né, todo contrato, mesmo que vocês não tenham feito um contrato, vocês já leram com certeza vários contratos na vida, e nos contratos tem as cláusulas, ou seja, aquilo, né, que vamos dizer assim, que destrincha o que o contrato trata e como ele trata. E aí, como eu falei, lógico que existem contratos de adesão, esse tipo de coisa, mas a regra é que as pessoas, né, consigam debater as cláusulas para dizer se isso inclui, se isso não inclui, ou inclui desse jeito, inclui do outro jeito e por aí vai. O que eu quero dizer é, as cláusulas é que vão constituir o contrato. E no contrato social, obviamente, também não vai ser diferente. Então, existem cláusulas no contrato social que são essenciais para para que esse contrato social seja válido. Então, sem essas cláusulas, o contrato social não seria válido. A lei exige que elas têm que estar presentes no contrato social. E quais são essas cláusulas essenciais? Pronto. O artigo 997 do Código Civil traz aí uma série de incisos que apontam lá exatamente as cláusulas essenciais no contrato social. De novo, artigo 997 do Código Civil. É importantíssimo que vocês leiam esse artigo. A gente vai debater aqui essas cláusulas todinhas, mas é importante vocês lerem esse artigo. Não para decorar, porque se você pensar bem, é um tanto lógico o que tem que ser essencial para o contrato social. É isso que eu vou trabalhar com vocês, para que vocês trabalhem mais o raciocínio do que decorar essas cláusulas. Porque certas coisas, obviamente, que tem que estar no contrato social, porque senão fica vazio, entendeu? Por exemplo, o que é uma coisa que tem que estar no contrato social para a gente, né, constituir a sociedade empresária. Ou seja, qual é uma cláusula que é necessária para que a sociedade seja constituída? O nome da sociedade, né? A gente já falou de nome empresarial, então vai ter que constar lá o nome empresarial da sociedade. E, obviamente, se a gente vai dizer o nome dela, vai ter que ter a qualificação da sociedade. Nesse caso aqui, a gente vai ter que dizer CNPJ, vai ter que dizer o endereço da sede, onde está a sociedade, ou seja, a qualificação da sociedade. Vocês sabem o que é qualificação também. Eu não sei se vocês já né, viram processo, mas sempre no processo a gente qualifica as partes, né? Dizer, fulano de tal, brasileiro, casado, empresário, para lá, e aí destrincha toda a informação dele. Isso é a qualificação. E existe qualificação de pessoa jurídica, nesse caso aqui, da sociedade. Falando em qualificação, se a gente está dizendo o nome da sociedade e qualificando ela, a gente também tem que dizer os sócios. Ou seja, quem são os sócios que estão participando da sociedade. E, obviamente, qualificar os sócios, né, como é que chama, que estão lá na sociedade. É possível, sim, perfeitamente possível, que uma pessoa jurídica seja sócia de uma sociedade. Isso aí não tem o menor problema. E é por isso que desde o começo do semestre, e mais ainda agora, eu digo para vocês pensarem em pessoa jurídica como pessoa. A pessoa jurídica é uma pessoa que exerce direitos, exerce deveres e direitos e também contrai obrigações para ser cumpridas. Então, é plenamente possível uma pessoa jurídica ser sócia de uma sociedade. E aí, essa pessoa jurídica, né, que é sócia, ela também vai constar lá na qualificação dos sócios. Obviamente que eu não vou dizer o CPF dela, eu vou dizer o CNPJ, vou dizer o endereço da sociedade, etc. e tal. Então, permanece a mesma regra aí para a pessoa jurídica também. Com relação aos sócios ainda, os sócios da sociedade, eu falei antes que é preciso que cada sócio contribua para o capital social.
E essa contribuição, né, obviamente, vai ser, vamos dizer assim, vai representar as cotas que eu vou ter. Né? Aí vai ter que fazer a divisão de cotas para o capital social, enfim. Mas se eu contribuir com X reais, eu vou ter X cotas. Então, a participação do sócio na sociedade vai ter que estar lá também presente no contrato social. Então, eu estou falando aqui o nome da sociedade e a sede dela. Aí eu estou agora dizendo os sócios. A gente vai ter que qualificar os sócios, né? Dizer quais são os sócios e qualificar eles. Também vai ser também necessário a gente dizer a participação dos sócios, tanto no capital social quanto nos lucros e nas perdas. Como eu falei, é possível sim que isso seja diferente. Né? Como eu falei no exemplo que eu disse antes, eu tenho um amigo meu, aí tanto eu quanto ele, a gente contribuiu com 50%, ou seja, eu tenho 50% das cotas, ele 50%. Mas eu ganho 70% dos lucros e ele só 30%. Isso tem que estar lá no contrato social, para que aí seja assim, obviamente, assim realizado. Se a gente, aí vem uma coisa, vem assim, a lei por vezes preenche algumas lacunas. Por exemplo, você deixou de colocar determinada informação, aí a lei pega e diz, então a informação vai ser essa. Então agora a gente está vendo a primeira hipótese que isso acontece. Por exemplo, eu tenho 50% das cotas, meu amigo 50%. Mas a gente não disse como vai ser a divisão de lucros e perdas. Então a lei preenche dizendo que vai ser proporcional às cotas. Ou seja, vai ser 50% para mim, 50% para ele. Obviamente a lei não pode preencher nome de sociedade, qualificação do sócio. Se isso não tiver, então o contrato não vai ser registrado. Mas algumas informações a lei vai e preenche caso haja silêncio no contrato social. Então, já falei aí da participação dos sócios. Outra informação essencial, né, para a sociedade. Se a gente vai fazer uma sociedade empresária, vai ser para explorar alguma atividade, né, alguma atividade empresarial. Mas que atividade é essa? Qual é o objeto social da sociedade? Pronto. Obviamente que isso tem que estar lá também. E é interessante que o objeto social ele seja detalhado. Você não pode dizer a sociedade empresária, o objeto social, compra e venda. A compra e venda vai desde palito de fósforo até peça de avião. Né? Então a gente tem que, como é que chama, delimitar ou até mesmo afunilar aí para que seja mais específico o objeto social aí da sociedade. Então, descrever a atividade que a sociedade exerce. O nome empresarial já falei, a sede também, estou vendo aqui o Jair para seguir a ordem. E outra coisa que a lei exige que esteja no contrato social é o prazo de duração dessa sociedade. Talvez vocês não sabiam, mas a sociedade pode ter sim prazo limitado. Ou seja, um prazo determinado em que ela vai atuar e depois ela vai se extinguir. É possível sim, plenamente possível. Por isso que a lei exige o prazo de duração. Agora, se você não disser o prazo de duração, então a lei vai preencher essa informação dizendo que é por prazo indeterminado. Ou você pega lá e diz que é por prazo indeterminado. Isso aí tanto faz. Mas no silêncio da informação com relação ao prazo, a lei vai e preenche dizendo que é por prazo indeterminado. A gente vai começar uma sociedade. Disse o nome dela, disse os sócios. Aí agora falou do objeto social. Mas como é que a gente vai, explorar essa atividade? Ou seja, com que recursos a gente vai explorar essa sociedade, essa atividade? E aí é onde entra o capital social, ou seja, o outro requisito que tem que estar lá no contrato social. Capital social não é o dinheiro, assim, o capital social é representado em um valor, né, um valor monetário, mas ele não representa o dinheiro que a sociedade tem no banco, né? Ou que os sócios têm, muito menos. O do capital social representa todos os bens
que a sociedade possui, né, disponibilizados lá para a atividade empresarial. Esses bens vão ser quantificados e aí vão fazer parte do capital social. Ou seja, pode ser sim o dinheiro que ela tem no banco, mais o dinheiro, mais, vamos dizer assim, o valor do carro que ela utiliza para entrega, ou o valor do armazém que ela já tem, ela que eu digo a sociedade, já tem no nome dela, e por aí vai. Isso tudo vai ser quantificado e aí vai chegar lá no preço do capital social. O capital social tem que ser expresso em moeda corrente e nacional, um valor único lá que representa todos os bens, né, disponíveis aí para a atividade empresarial. Obviamente, as cotas dos sócios estão lá incluídas também no capital social, né? E é assim que os sócios contribuem para o capital social, é justamente disponibilizando esses bens ou dinheiro, enfim. Com relação à integralização das cotas, a gente vai falar mais tarde, mas aí vocês já estão vendo que o capital social, né, que o sócio contribui para o capital social não somente com dinheiro, ele pode contribuir com bens, por exemplo. Tem uma exceção que ele pode contribuir até com serviços para o capital social, mas isso aí é uma exceção porque a gente está falando de sociedade empresária e aí tem algumas particularidades. Aguardem e confiem. A gente é uma pessoa jurídica. A gente, que eu digo, uma sociedade. Já que a gente está falando de sociedade, então vamos supor que a gente seja uma sociedade. Então, como pessoa jurídica, a pessoa jurídica, qualquer uma delas, não consegue exprimir a sua vontade. Ela não tem esse discernimento, obviamente. A gente está praticamente é um ser inanimado, como é que chama, uma pessoa jurídica. Então, para exprimir a vontade da sociedade, para não dizer vontade, mas para exprimir o interesse da sociedade, a gente precisa nomear um administrador. Então, esse administrador é essencial aí para, como é que chama, para poder representar a sociedade. É ele quem age em nome da sociedade. Então, na hora que o administrador está agindo, ele não está agindo em seu próprio nome. Ele está vinculando a sociedade àqueles atos. Então, se um administrador de uma sociedade ele assina um contrato, não é ele quem vai ser cobrado, vai ser a sociedade, porque ele está agindo em nome da sociedade, né? Ele está representando ela. E o administrador, ele tem que ser nomeado no contrato social. Já vai estar lá indicando quem será o administrador da sociedade. Porque senão não teria como ela existir, né? Se eu crio uma sociedade, mas quem é que vai representar ela? Não tem. Então, não pode. Isso é uma coisa lógica. Mas agora tem uma parte também que a lei preenche uma lacuna. Porque vamos dizer que a gente fez o contrato social, né, da sociedade da gente, mas foi nas preces. E aí a gente não indicou quem é o administrador. Já que não tem indicando quem é o administrador, a lei vai preencher isso, vai preencher dizendo que o administrador será todos os sócios, né, que estão lá na sociedade. Ou seja, todos nós vamos ser os administradores da sociedade. Agora, já que vai ser, vamos dizer assim, vai ser mais de uma pessoa o administrador, né, da sociedade, o que é que isso vai acarretar? Vamos supor que eu vá lá, eu como todo mundo aqui é administrador da sociedade, e aí eu tomo uma decisão. Como é um órgão colegiado, né, essa administração, já que tem mais de um administrador, qualquer um de vocês vai poder se opor aí à minha decisão. E aí isso vai ter que ser deliberado, né, para que haja uma votação para saber qual é a decisão, se a minha decisão vai prevalecer ou se outra é que vai tomar lugar dela. Ou seja, com isso eu estou dizendo que a decisão de qualquer um dos sócios, né, que é administrador, vai poder também ser desafiada por outro sócio, que é também administrador. E aí isso vai ter que ser votado. E qual é o critério, né, de votação? Ou seja,
votação por quantidade de gente, por cabeça, por cotas, enfim. Aí respondendo o que vale na hora da votação é a quantidade de cotas de cada empresário. Então, se eu tiver 51% das cotas, praticamente eu já ganhei, porque eu vou votar a favor do que eu decidi e aí eu vou estar ganhando da maioria. Mas vamos supor o seguinte, eu vou fazer algumas situações. Imagina tem 3 sócios. Esse sócio aqui tem 50% das cotas. Esse aqui tem 25% e esse aqui tem 25%. Esse de 50% toma uma decisão. Só que esse aqui não gosta. Aí, beleza, vamos votar essa decisão. Esse vota a favor e esses dois votam contra. Complicou. Por quê? Porque aqui tem 50% das cotas. E esses dois juntos têm 50% das cotas. E agora, como é que vai desempatar? Desempate é o seguinte: havendo empate nas cotas, vai prevalecer a quantidade de pessoas. Ou seja, vai prevalecer essa decisão aqui, porque aqui teve 2 sócios em contrapartida com 1. Mas agora vamos para uma outra situação. Deixa eu só recapitular. Então, a votação da decisão aqui, no caso, acontece tendo como base as cotas de cada sócio. Havendo empate nas cotas, aí vai prevalecer o número de pessoas, o número de sócios, né, que votou. Mas havendo empate, agora, cada sócio aqui, 4 sócios, cada sócio aqui tem 25% das cotas. 2 sócios votaram contra, 2 sócios votaram a favor. Ou seja, empatou de novo, mas agora empatou tanto nas cotas quanto nas pessoas. E agora, como é que vai desempatar? Aí agora só com o juiz. E é isso mesmo. Havendo empate nas cotas, desempata com as pessoas. Havendo empate nas pessoas, desempata com o juiz. Só que o juiz ele não vai virar administrador da sociedade. Atenção. A gente que eu digo a sociedade, né, vai ter que delimitar, vamos dizer assim, 2 opções, para que aí o juiz escolha uma dessas 2. Ele não vai poder ir além e elaborar um outro plano ou tomar uma outra decisão. Não, é só as decisões que estão em jogo. No caso aqui, que estão empatadas, né, que ele vai escolher uma ou outra. Isso num caso lá de desempate, se for esse o caso. Então, pronto. Isso aí é com relação ao administrador da sociedade. Mas ainda falando do administrador, tem um detalhe. Eu disse que as sociedades contratuais, elas são as sociedades em nome coletivo, comandita simples e a sociedade limitada. Na sociedade em nome coletivo, eu mencionei lá na aula passada que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. E eu mencionei que na sociedade em comandita simples, os sócios têm responsabilidade mista. Mista por quê? Porque tem sócio com responsabilidade ilimitada e tem sócio com responsabilidade limitada. Por que eu estou dizendo isso? Porque na sociedade em nome coletivo, como todos os sócios têm responsabilidade ilimitada, qualquer um deles ou todos eles podem ser administradores da sociedade. Ou seja, se tiver responsabilidade ilimitada, você vai ser nomeado administrador, ou no mínimo você tem como é que chama, um enorme risco de ser, no caso. Na sociedade em comandita simples, como tem 2 tipos de sócio, então só os sócios com responsabilidade ilimitada é quem podem ser nomeados administradores. E só eles é que vão ser nomeados administradores. Com isso eu estou dizendo que na sociedade em nome coletivo e na sociedade em comandita simples, somente sócio é que pode ser nomeado administrador. Então, só sócio. Ficou faltando quem? A sociedade limitada. Na sociedade limitada, a lei permite que um sócio seja nomeado administrador ou um não sócio. Então, é possível a gente aqui, todos nós aqui na aula,
a gente faça uma sociedade. Mas nenhum da gente quer administrar a sociedade. Então a gente chama um terceiro e coloca lá para administrar a sociedade. Não tem problema. Se a sociedade for limitada, não tem problema do administrador ser um não sócio. Não esqueçam isso, porque essa regra vale também para a Eireli. Já que a Eireli, ela, vamos dizer assim, ela, eu não quero dizer rouba, mas ela pega muitas regras da sociedade limitada, essa é uma delas. Ou seja, para ser administrador da Eireli, não precisa ser aquele sócio, porque a Eireli só tem um sócio, né? Não precisa ser o sócio, não. Ele pode chamar um terceiro aí para ser administrador da Eireli. Beleza. Todas essas cláusulas que eu acabei de falar têm que estar presentes no, como é que chama? No contrato social. Eu até mencionei aqui um detalhe, que tem o Estatuto da OAB exige que, como é que chama? O contrato social ele tem a assinatura de um advogado, que para constituir uma pessoa jurídica tem que ter a assinatura do advogado. Então, fica a dica aí. Mas também é uma exigência de verdade mesmo. Isso são cláusulas essenciais. Como eu falei, sem essas cláusulas, o contrato social ele não vai poder ser registrado, porque tem que ter essas cláusulas. Mas existem cláusulas que são facultativas, são chamadas cláusulas acidentais. Então, essas cláusulas, como não está dizendo, né, são facultativas, são acidentais, e aí podem estar presentes ou não. Vamos supor aí que a gente queira estabelecer que qualquer problema entre a gente, antes de entrar na esfera judicial, a gente tem que, vamos dizer assim, colocar na frente de um árbitro, para que o árbitro aí tente dirimir o problema, antes de entrar na esfera judicial, por exemplo. Isso daí é necessário que esteja no contrato social? Não, não é. Mas se tiver, né, obviamente vai ter que estar lá presente. Por falar nisso, eu estou falando que se uma cláusula tiver no contrato social, se uma cláusula acidental, por exemplo, tiver no contrato social, essa cláusula obviamente tem que ser cumprida. Mas tem que ser cumprida por quem? Né? Aí vocês viram também essa noção em contratos, que o contrato ele tem força entre as partes, ou seja, ele tem força interparte, porque obviamente são as partes que estão contratando que vão se vincular a ele. E aqui, quem é que está contratando? Os sócios. A gente não pode impor uma regra do contrato social contra um terceiro. Imagina a gente diz, não, a gente tem que levar para o juízo arbitral antes de entrar na esfera judicial. Aí um consumidor vai na loja da gente, compra um negócio e entra na justiça porque o negócio está quebrado ou o que seja. Aí a gente diz, não, você tinha que ir para a esfera arbitral. Não, a gente não pode impor isso a ele, porque ele não tem nada a ver com o contrato social. Com isso eu quero dizer que o contrato social ele é a forma interna aí dos sócios se relacionarem entre si e da sociedade, né, também como é que ela age entre si e tal. O contrato social, eu disse que ele tem que ter forma escrita. Isso para que ele seja regular. Ele que eu digo a sociedade, no caso. A sociedade, para ser regular, é preciso registrar o contrato. E para registrar o contrato, é preciso que ele seja escrito. É preciso que ele tenha forma escrita. E, como é que chama? Não é necessário que o contrato ele seja solene, nesse caso. Ou seja, feito em cartório nem nada. Não, a lei não exige isso. A lei exige a forma, mas não solenidade. Agora pense o seguinte, é possível modificar o contrato social? Ou seja, essa pergunta para mim é um bocado lógica. E vocês vão ver por quê. Ou seja, a gente fez um contrato social, a gente registrou o contrato social, está lá registrado e tudo. Eita, mas a gente quer mudar o contrato social. Pode ou não pode? Pode. Eu digo é lógico por quê? Porque só basta um sócio querer sair. Ou um sócio querer entrar. A gente vai ter que mudar o contrato social. Vai ter que tirar o sócio e vai ter que incluir o novo. Ou somente tirar, enfim. E se a gente quiser crescer como sociedade, a gente vai querer aumentar o capital social. Vai ter que mudar o contrato social.
né? Então, é sim perfeitamente possível que o contrato social seja alterado. Mas agora vem uma outra dúvida. Eu acabei de falar que o contrato social ele não é solene. Mas eu posso fazer o contrato social em cartório? Pode, não tem problema nenhum. E eu posso fazer o contrato social somente em um instrumento particular, ou seja, só assinar e a gente for registrar lá? Pode, também não tem problema nenhum. Aí vem agora essa outra dúvida. E se meu contrato ele foi feito em cartório, para eu alterar ele, eu também tenho que fazer a alteração, pegar o documento lá feito em cartório, ou seja, a alteração vai ter que ser solene também? E a resposta é não. Se o contrato ele é feito no cartório, eu posso fazer a alteração ele com base em documento particular e vice-versa. Ou seja, o documento ele é feito de forma particular, sem ser feito em cartório. Mas eu fui alterar ele com um documento lavrado em cartório. Pode? Pode. Não precisa ser, como eu falei, igual assim, tipo casadinho. Não, pode ser um e outro, tanto faz. A parte do contrato oral, eu já falei, né, que aí seria para o caso de sociedade irregular. Então, tenho isso em mente, mas ao mesmo tempo, eu prefiro dizer que o contrato ele tem que ter forma escrita, a não ser que ele seja irregular. Ele não, a sociedade seja irregular. Aí é possível que o sócio não, desculpa, o contrato seja verbal. Eu já falei que é possível que os sócios eles tenham prerrogativas diferentes, prerrogativas no sentido de participação no contrato não, desculpa, na sociedade diferente. Aquela história, né? Eu tenho 50%, mas eu participo com 70% dos lucros, etc. E aí é possível, não tem problema nenhum. E tá aí. Destrinchei para vocês o que é o contrato social. Eu ainda vou falar mais sobre o contrato social, porque a gente vai, de novo, revisar um bocado isso aqui. Eu digo um bocado por quê? Porque o foco até o final desse semestre vai ser sociedades, especificamente as sociedades contratuais. Não elas em espécie, ou seja, os tipos de sociedade, mas as características gerais. E já que envolve as sociedades contratuais, a gente vai voltar e falar sobre essas características agora do contrato social. Inclusive, geralmente, a última aula do semestre é falando sobre sociedade simples, simples pura, a que eu falei no começo. E quando eu falo dessa sociedade, eu reviso tudo isso que eu falei de contrato social, desses critérios e tudo mais, porque tem alguns detalhes aqui e ocular, mas eu faço isso de propósito até mesmo para martelar mais na cabeça de vocês esse assunto. E aí não ficar ninguém com dúvida, porque é importante sim para a vida jurídica até. Saber manusear e saber entender a sociedade como pessoa jurídica é essencial, porque sociedade é uma forma de se conseguir, né, explorar atividades e tudo mais muito, muito comum e útil, porque uma das características da sociedade é a separação do patrimônio, dos sócios e da sociedade. Então, uma forma de você proteger seu patrimônio é através da sociedade. Agora, ainda mais por causa da sociedade unipessoal. Ou seja, você não precisa ter os 100 salários mínimos para ser o único sócio de uma sociedade. Você agora, como é que chama? Pode ser sócio unipessoal lá pode ter uma sociedade unipessoal lá sendo limitada. Então pronto, meus caros. Hoje a aula foi mais curta assim, foi tranquila, mas foi o assunto que eu quis dar. Até mesmo porque eu sei que a aula passada, como eu falei, pouca gente veio por causa das provas e etc. Mas, para não sair acrescentando muito assunto em quem não viu a aula passada, aí vou terminar a aula hoje e, como é que chama? Estudem aí a aula passada e essa aula de agora. Beleza, Alguma dúvida aí? Sérgio.
Não. Provavelmente na próxima aula, quando eu estudar esse slide que você mandou hoje. Certo. Pronto, tranquilo. Tá bom? Então, beleza. Obrigada, Então, Lu. caros, divirtam-se aí, né? Aproveitem e tudo mais. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. bom dia. Bom dia.